Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que essa semana é uma semana para a gente fazer uma reflexão. Então, como nós estamos no mês de novembro, que é um mês que vai comemorar aí a consciência negra, nós temos que pensar também, fazer um foco aí na literatura. O que era falado na literatura? Será que na época se falava sobre o negro? Como ele era visto? E aí eu fiz uma colocação em vários sentidos, né? Como que era dentro da poesia, como que era dentro do conto, como que era dentro do romance, dentro do cordel. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um aqui e vamos fazer uma análise de como era o pensamento, tanto do homem branco em relação ao negro, quanto do negro pensando sobre o preconceito que ele sofria, tá bom? Bom, então vamos começar aqui primeiro falando uma coisa muito importante, que é que a ideia das raças, ela não existia inicialmente. Não sei se você sabe disso, mas no início as pessoas só falavam de povos. Então era do povo, né? De um lugar, ele era um judeu, ele era do Egito. Então, assim, as pessoas não tinham uma classificação para a raça. Então, assim, olha, esse é índio, esse é branco, esse é oriental. Não existia isso. E quando que começou a existir essa ideia de raças, que com essa ideia é que foi realmente que surgiu o racismo, né? Ela foi iniciada aí no Iluminismo, lá depois de 1700 e pouco, 770, que a gente teve aí a Revolução Francesa. Então existiu essa ideia da hegemonia branca, né? Nós tivemos algumas colocações de que existia a raça ariana. Isso daí acabou se tornando uma ideia idiota, mas uma ideia que foi sendo propagada durante o tempo e acabou aí com o nazismo e o Hitler matando milhares de pessoas, milhões de pessoas aí, falando que ele pertencia à raça ariana e que os outros, principalmente os judeus, tinham que ser mortos. Então, essa ideia de raça ela é muito perigosa. E depois, no século XIX, que é o que a gente às vezes tem estudado um pouquinho aí do século XIX também, surgiu uma ideia do darwinismo social. O Darwin ele veio com uma proposta de que as raças eram diferentes, né? Então ele fez essa colocação de a ideia na ciência na época a gente tinha uma ideia de que as raças evoluíram. Então essa ideia do evolucionismo, ela também foi racista, porque assim, em relação aos animais, ele fez a colocação de que eles iam melhorando ao longo do tempo, mas em relação às raças que ele supostamente existiam, né, a raça humana, vamos assim dizer, ele fez a colocação de que existiam algumas raças que não tinham se desenvolvido como deveriam. Então, na época, surgiu o darwinismo social. Você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, se você tiver interesse. Tá? Então, ele fez uma colocação aí das raças superiores à outra. Bom, então como era baseado na ciência e existia o positivismo que dizia que a ciência que mandava, né? Se você não pudesse comprovar algo, então eles tentaram de diversas maneiras fazer esses tipos de comprovações, que acabaram não dando em nada, né? Bom, mas isso também, na verdade, ajudou muito algumas ideias que eles puderam justificar, né, o tráfico e a exploração dos escravos africanos. Então, quando você quer se aproveitar de algum povo, né, você pode inventar uma mentira baseada na suposta ciência ou na falsa ciência e acabar fazendo essa exploração. E foi o que aconteceu. Então eles imputaram uma ideia de que essa raça ariana ou branca era superior e ela poderia dominar as outras, né? E com isso, basicamente, eles fizeram uma ideia de que eles poderiam simplesmente ir lá e dominar as pessoas. A escravidão não é algo que tinha surgido nesse século. Na verdade, ele surgiu muito antes, porque os povos que eram
perdiam uma guerra, por exemplo, né, que eram dominados por outros povos, eles acabavam se tornando escravos. Só que aí não tinha guerra, não tinha nada, simplesmente foi uma ideia, foram lá e capturaram as pessoas. Bom, a literatura, ela é uma forma de combater a escravidão, ela foi uma forma de combater a escravidão, mas muitas vezes também, ela também foi preconceituosa. Então, a poesia, né, ela transborda aí os sentimentos, né, de angústia e a vontade de ser livre de todo esse preconceito. Então, a gente vai ver não só de pessoas, autores negros, mas autores brancos também, né? Nós vamos ver que eles vão falar sobre a escravidão. Então, esse poeta chamado Francisco Tenreiro, ele foi nascido na África, né? Ele nasceu aí na fase do modernismo, então você pode ver que o poema já não usa mais a métrica, a gente já falou sobre isso, né? Então eles não vão usar métrica, não precisa necessariamente ter rima, e aí ele vai falando, depois vocês podem ler, que tem lá no blog, tá? Tem essa epopeia de Francisco Tenreiro. A epopeia, esse nome epopeia, ele vai remeter a uma ideia de todo o sofrimento, né, de todo o processo que foi passado aí nessa época, né? Então aí você vai ler com mais calma aí, e ele fala: foste o homem perdido em terras estranhas, porque na verdade ele viveu em Portugal, mas ele conheceu a história em relação ao Brasil, e mais para frente ele até fala sobre isso também, tá? Então, ele fala do homem que na terra dele ele era livre, né? E depois ele ficou perdido nas terras estranhas. Outro autor importante aí foi o Cruz de Souza. Ele foi conhecido como Cisne Negro. Ele foi muito importante na época dele e ele era um poeta simbolista. Então ele lutou aí contra a escravatura e o preconceito racial. Ele fazendo a colocação aqui, ó, da poesia livre, né? Esse aqui é um soneto, por isso que, como ele nasceu, ele viveu aí na época dos simbolistas, né? Então, ele tinha rima, tinha métrica, ele tinha uma colocação aí desse poema, foi feito numa colocação de soneto. Então, eu coloquei as duas últimas partes do soneto, né? O soneto, não sei se vocês vão lembrar, tinha 4, 4, 3 e 3. Então, são essas últimas partes do soneto, né? Eram 4 versos, 3 versos e 3 versos. Tá? E aí ele vai falando da justiça, né? O que ele espera, né? A ver a natureza, né? Aproveitar dela e se sentir seguro no amor e na justiça. Bom, também temos para falar de cordel, primeiro a gente tem que lembrar que o cordel, ele era recitado por pessoas do povo. Então, se existia preconceito naquela época, com certeza aqueles versos que eram recitados iam ter preconceito também. Mas eu não quero falar dessa parte, se vocês quiserem pesquisar depois, né? O cordel, ele tem muitos pensamentos preconceituosos da época e até muito racistas, inclusive, mas existem cordéis que enaltecem a coragem daqueles que lutaram pela liberdade, e um bem conhecido aí é o Palmares. Então, existiu o cordel falando mal, né, com aquela carga de preconceito que o povo ainda sentia, e também tem alguns cordéis aí que vão enaltecer as pessoas que lutaram para ser livres. E eu coloquei aqui essa moça aqui, essa poeta, que é a Jari de Arraes, e ela é uma escritora que resolveu transformar aí em cordel a história de 15 mulheres que são consideradas heroínas. Então, aqui tem a contação de história aqui da Dandara Guerreira, que eu coloquei o link do YouTube para vocês escutarem, né, essa contação de história, que é um dos cordéis que fala da Dandara. Então, você vai ver que tem toda enaltecendo essas pessoas que lutaram fortemente aí para que acabasse com a escravidão, acabasse com o preconceito. E
como a gente não poderia deixar de falar sobre romance, o romance ele foi muito importante na transformação dessa visão preconceituosa. Então, é claro que a gente vai ter um romance, por exemplo, né, a gente vai ter romances que vão colocar aquele estereótipo, né, que eles achavam da raça negra, mas vão ter outros também que vão falar de uma outra maneira. Então, a gente vai ter aqui autores como Machado de Assis, Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis, entre outros aí que eram pessoas negras e que escreveram muito bem, foram maravilhosos autores da sua época. É claro que a gente tem que ver que é bom quando um autor negro, ele vai mostrar que ele tem toda a capacidade, a inteligência, e ele vai mudar aquela visão ridícula e preconceituosa que existia na época, mas alguns autores, apesar disso, por exemplo, Machado de Assis, ele não lutou pela causa. Muito pelo contrário, todos os romances dele, aqueles mais importantes, você não vai ver ele falando nada sobre o negro. Então, assim, todo o romance dele se passa com pessoas brancas. E ele faz questão de mostrar toda aquela ideia que existia na época, ele coloca toda a crítica dele, é claro, sobre a sociedade da época, mas ele não fala nada em relação a preconceito. E ele foi um autor muito criticado por não ter defendido a causa, afinal de contas ele era neto de escravos. Mas existem outros autores, como Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui também, tá? Que a Maria Firmina, ela foi a primeira mulher na literatura brasileira, no romance que ela escreveu, Úrsula, e ela dá o ponto de vista de ela como mulher negra dentro de uma sociedade racista e machista. A Úrsula, ela não é negra, ela é branca. Então tem uma história de amor aí entre Úrsula e Tancredo, são duas pessoas brancas, mas existem as pessoas negras do romance, por exemplo, como Túlio, que é uma das pessoas principais aí em questão de dar voz à autora. Então, o Túlio é que vai falar aí, né, de todo o sentimento, de tudo que o negro na época pensava. Então, a Maria Firmina ela foi muito importante porque ela, além de negra, era uma mulher e a coisa mais preconceituosa do mundo era uma mulher ser escritora naquela época. E ela conseguiu escrever esse romance, entre outras coisas que ela escreveu. Você pode ver aí, também coloquei um link para falar sobre as obras dela, tá? E aqui vamos ver um trechinho aqui na obra Úrsula, falando aí pela voz do Túlio, né? Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é o seu irmão? Então, olha a colocação que ela faz, né? E depois numa outra parte, e mísero sofria, porque era escravo. E a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que lhe ofereceu à vista. Nesse momento, ele vê um homem que é branco, que é o Tancredo, né, que depois vai namorar a Úrsula aí, ele vai se condoer do problema, né, que o outro sofreu, caiu lá do cavalo, se machucou, então ele vai oferecer socorro, apesar de tudo que ele poderia falar, olha, eu não tô nem aí, né, não vou me preocupar, mas como ele era uma alma boa, ele fez isso. E aí a gente vai ver aí também no conto, como crítica e denúncia, e eu falei que o Lima Barreto é um dos autores que mais se engajou, e ele sofreu um preconceito enorme na época, tanto que um dos maiores livros dele, que eu considero, que é Clara dos Anjos, ele não, que realmente denuncia o racismo e o preconceito social, e esse livro não foi publicado quando ele estava vivo, só depois que ele morreu que o livro foi publicado. Então, assim,
ele acabou com todo esse desprezo pelas obras dele, né? Ele era jornalista também, mas pelo esse desprezo ele acabou sendo vencido pelo alcoolismo. Bom, então aqui no conto dele, O Pecado, ele tem outros livros muito bons também, né? Mas aqui no conto O Pecado, Lima Barreto ele vai contar uma história que é como se São Pedro estivesse lá no céu. Então ele está lá separando, né? Separando as almas que acabaram de morrer. Ele vai separar para falar, olha, esse vai para o céu, esse não vai, esse vai para o purgatório, esse vai para o inferno, né? E aí ele chega, vai ler um prontuário, que são todos os livros do que as pessoas fizeram, deixaram de fazer, e ele lia o prontuário lá de cada um, e tem um que ele vê e fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa, né? E aí o outro fala, olha, mas ele não pode ir para o céu não, né? Mas olha, ele está dizendo aqui, olha, ele é um homem tão digno, né? Que fala que ele era casado, né? Que vivia em castidade, então ele não saiu com outras mulheres, só com a mulher dele, né? Honesto, caridoso, pobre de espírito, isso quer dizer humilde, né? Ignaro, ou seja, inocente, ignorante nas coisas, inocente, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo, é um justo. Mas por que ele não vai para o céu, né? Aí ele ficou achando, nossa, não é possível, ele é digno de sentar à direita de Deus. E aí ele viu que essa alma não iria entrar no céu, e qual seria o motivo? Aí ele fala, esqueci-me, houve engano. Foi bom você falar, essa alma é de um negro, vai para o purgatório. Essa é uma crítica ferrenha na época, que as pessoas achavam que só bons e honestos e cristãos eram os brancos. Então, dentro até do próprio cristianismo, que deveria abolir isso, alguns ainda tinham esse preconceito. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa coletânea que eu fiz aí para vocês. E qual vai ser a atividade? Eu quero que essa atividade ela vai valer nota. Essa é uma das que mais vai nota, tá? Então você vai fazer um flyer ou panfleto, tá? Que é mais ou menos isso aqui, olha, que eu coloquei. Eu fiz esse daqui para vocês verem. Esse aí eu fiz no PowerPoint. Vocês podem usar um aplicativo, vocês podem usar qualquer outro instrumento aí, que vocês vão colocar uma figura, vão colocar, falando um pouquinho de um autor negro, né? Colocar o nome, que nem eu fiz aqui, tá bom? E se você não tiver internet, não puder fazer desse jeito, você pode também fazer como se fosse um cartaz. Você pode fazer um desenho ao lado de um texto e depois você me envia a foto, tá bom? Então não tem desculpa aí para não fazer, tá joia, pessoal? E nessa semana seria só isso. E tenha uma boa semana, um bom estudo, bons estudos.